O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que alegria podermos nos encontrar nessa noite santa, a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, e a vocês que aqui fazem parte dessa pequena assembleia reunida. Aqui nós temos um pequeno grupo de pessoas que representam todos vocês que estão em casa. Hoje é uma noite santa, é uma noite de alegria e um dia de grande festejo. É interessante nós percebermos que o tempo que nós vivemos é um tempo muito desafiante. Talvez seja uma das poucas vezes em que nós, como igreja, celebramos esta semana e este dia de hoje com as nossas igrejas vazias, os nossos bancos vazios. Mas eu não quero falar a vocês das nossas igrejas que estão vazias, mas falar a vocês do sepulcro que está vazio. Isso sim. O sepulcro não habita mais aquele que morreu, pois quem lá estava morto, ressuscitou. E ele vive e está no nosso meio. A liturgia de hoje, muito rica, para alguns muito longa, ela nos narra a criação do mundo. Nos apresenta um Deus tão bondoso que tudo fez e a nós deu. E viu que tudo era bom. Deus fez um mundo bom para nós. Nesses tempos de hoje nós ouvimos, infelizmente, até cristãos dizendo que tudo que está acontecendo é uma praga de Deus, um castigo de Deus, um aviso de Deus. Deus não dá pragas. Isso ficou para os homens, criação do homem isso. Deus criou um mundo bom para que nele nós vivamos. Depois nós vimos Isaac, o sacrifício de Isaac. Deus, ele quer conhecer o nosso coração e quer que nós sejamos dele realmente. Quer que nós o amemos acima de tudo, para que dessa forma a gente chegue na plenitude do amor e que a gente saiba amar esse mundo que ele nos deu. E chegamos a Moisés. Moisés que conduz um povo de um lugar de escravidão e que leva, seguindo a promessa, a um lugar de vida, a um lugar em que haveria fartura. Esse texto de Moisés para nós hoje é um texto que nos traz esperança. Nós precisamos atravessar o Mar Vermelho, nós precisamos cruzar o deserto para que a gente possa conhecer essa terra prometida. O sacrifício que faz parte da humanidade. E nós chegamos ao Evangelho, esse texto tão rico, tão profundo.
era o amanhecer do dia. Assim que o sol raiou, essas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, já estavam no sepulcro. Elas tinham visto aquele que tinha prometido a elas um tempo favorável ser crucificado e ser morto. Com certeza, naquela sexta-feira que nós celebramos ontem, na vida daquelas mulheres e na vida daqueles homens que seguiam Jesus, eles experimentaram o que nós muitas vezes experimentamos: o desalento, o desconforto, a frustração. Mas apesar de tudo isso, a esperança. Elas foram durante a noite em direção ao túmulo, escondidas ainda. Com certeza devem ter visto a cruz de Jesus ainda com sangue fresco, mas queriam ir ao encontro do Mestre. Quem ama sempre procura o amado, sempre, sempre. Chegam lá pela manhã e encontram o túmulo vazio, como o nosso evangelista narra, depois de um forte terremoto, e os soldados que ali estavam para que não roubasse o corpo de Jesus, caídos por terra por medo. Deus confunde aqueles que são maus, sempre. Essa é a nossa esperança. Deus confunde os maus e eleva os bons. E bonito nós percebemos que no diálogo entre elas e o anjo diz: eu sei quem vocês procuram, não tenham medo. Quem vocês procuram não está aqui. Quem vocês procuram ressuscitou. O túmulo está vazio. A vida renasce, a vida renova-se. Páscoa é isso. É a gente entender que o homem velho, a maldade, a discórdia, a inveja, o medo pode ser dissipado por aquele que venceu a morte e que habita no nosso meio. E elas saíram apressadas, temerosas, mas contentes, porque a notícia que elas receberam mudaram a vida delas. E foram anunciar aos discípulos que aquele que morreu agora vive e está no nosso meio. E no caminho Jesus as encontra. E ele diz assim: alegrai-vos, mulheres. E Jesus nos diz nessa noite festiva: alegrai-vos. Ide, caminhai, que lá eu estarei. Nesse tempo tenebroso que nós vivemos, em tantos tempos diversos na nossa vida, em que o medo faz parte e que a insegurança também, a gente possa lembrar disso. Jesus venceu a morte, Jesus está conosco e Ele vive. E Ele manda categoricamente que eu não tenha medo, mas que eu possa me alegrar. Que o sepulcro vazio seja motivo de esperança para todos nós. Que essa Páscoa, após essa Quaresma tão reservada, tão silenciosa, a gente possa acreditar e entender que o túmulo está vazio e aquele que lá habitava está conosco, na nossa frente, cuidando de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.